Olá a todos, eu sei que já fazem 75 anos desde o último tutorial, mas eu não abandonei vocês. Nesse vídeo entenderemos como funciona o Node Select. Vamos entender como podemos utilizar os diferentes tipos de Select para um melhor controle de fluxo nos códigos. O Node Select nos permite alternar entre diferentes outputs com base em um input específico. Ele é compatível com todos esses tipos de variáveis. E aqui temos os diferentes tipos de Select. Primeiro eu vou explicar a diferença do Select simples desse Select coringa contendo wildcard. O Node Select simples é mais adequado para situações em que você tem um número limitado de saídas. Como podem ver, temos a possibilidade de alternar entre apenas dois outputs, e a condição de entrada é sempre boolean. Ou seja, se for verdadeiro, o Node irá selecionar o valor conectado à opção A, e se for falso, irá selecionar o valor da opção B. É útil, mas é limitado, não conseguimos adicionar mais opções nem alterar o tipo de condição. Para isso, temos esse Select coringa com wildcards, que pode ser bem mais útil e interessante de se usar. Vamos entender. Esse Select com wildcards é adequável para situações que você precisar. Além dele também poder se transformar em um desses Select simples, também podemos adicionar ainda mais opções de outputs clicando em adicionar e alterar o tipo de condição. Para transformar esse Select no tipo que quiser, basta conectar lá uma das variáveis compatíveis que automaticamente irá converter os inputs e outputs para o mesmo tipo. Um detalhe é que elas têm que ser do mesmo tipo, não deixa nem você errar. Aqui de condições temos o boolean para quando for só 2. E quando precisar de mais opções, podemos utilizar bytes de 0 a 255, integers e enumeration. Primeiro exemplo, vamos começar com um simples boolean do tipo string. Se a condição for verdadeira, o Node irá selecionar o string A, e se for falso, o B. Então, para demonstrar, vou utilizar o printString e o eventTick. Marcar. Vamos ver. Verdadeiro. E agora selecionou o string falso. É isso, o conceito é simples. Agora vamos ver exemplos de usos mais complexos e entender o momento de se utilizar um select, um branch ou um switch para o controle de fluxo. Para o próximo exemplo eu tenho aqui esse blueprint que fica atirando projéteis, tenho o personagem de terceira pessoa e esse alvo. Vou utilizar o select para fazer com que esse blueprint da arma gire para diferentes direções. Vou só copiar e espalhar mais. Vou levar a referência da arma e os alvos para o level blueprint selecionando tudo. Clicando com o botão direito. Criar referência para os 5 atores selecionados. Vou só renomear esse target para ficar em sequência. Para girar o blueprint da arma na direção em que eu quiser, posso buscar por Set Actor Rotation. E da rotação posso buscar por Find Look at Rotation. Aqui eu só preciso do ponto de início e final para a direção ser calculada. Para o início eu vou utilizar a localização do blueprint da arma, buscar com o botão direito Get Actor Location. E o Target é a localização dos alvos. Vou aproveitar para ressaltar um detalhe importante. Os inputs do Select podem estar conectados a funções, e tudo que estiver conectado irá ser validado antes de seguir em frente. Vamos entender. Vou alternar inicialmente entre o alvo e o personagem. Para o personagem vou utilizar o cast third person, get player character, get actor location, vou plugar e converter para uma função. Vou renomear e aqui eu posso converter a função em pura para eu não precisar conectar o cast e ficar mais legível. Isso é para ressaltar que todo código que estiver conectado ao Select será lido e validado antes de seguir em frente. Portanto, pode haver impacto na performance se caso tiver muitos códigos complexos para serem validados. Para contornar isso, podemos utilizar o Switch Node, pois ele não avaliará todos os pinos de execuções. E isso é algo importante para considerar. Se você utilizar o Node Select com variáveis simples e funções simples, deve funcionar bem. E para as outras opções, tenho aqui a referência dos alvos. Então vou usar o Get Actor Location. Criar um Select e plugar tudo.
Espero que já tenha dado para entender. Dependendo do valor desse index, selecionará o alvo correspondente. Vamos utilizar o integer. Agora eu só preciso programar para alterar esse index quando eu quiser. Vou promover para uma variável. Dessa vez eu vou utilizar a timeline para fazer um loop. Clicar com o botão direito, lá embaixo, Add Timeline. Vou entrar, colocar a duração em 1 segundo, colocar para reproduzir automaticamente no começo do jogo e em loop. Então vou só adicionar uma track de evento e criar um ponto-chave no começo. No tempo 0. Pronto. Para alterar o index, vou arrastar sua variável segurando Shift para poder definir. E do valor, vou buscar por Random in Range. Vou colocar de 0 a 4, que é a mesma quantidade do valor do select. Dessa forma, o evento irá todo o frame alterar a rotação do blueprint para que fique na direção do alvo selecionado. Lembrando que todas essas informações também estão sendo processadas a todo frame. E a timeline no começo do jogo e a cada segundo em diante irá alterar o valor do index aleatoriamente entre 0 e 4. Vamos ver. Podemos sair do controle do personagem pressionando F8 e visualizar da perspectiva da arma clicando com o botão direito nela e pilotar. Certinho, a cada segundo esta arma está sendo rotacionada em direção a um alvo diferente. É isso, a lógica do Select basicamente é esse. É um node bem versátil, sugiro que pratiquem e façam experimentos. Com o tempo irá entendendo melhor todas as possibilidades. Um último detalhe para cobrir sobre o Select seria a opção de condição por enumeration. Vou criar um enumeration rapidamente clicando com o botão direito no navegador de conteúdo, buscar por enum, criar e nomear. Aqui eu vou adicionar 5 enumerator, criando essa lista com 5 indexes também. Agora é só salvar e criar essa variável para podermos usar. Como o enumeration é diferenciado, ao plugar na condição do select, ele automaticamente irá converter as opções na lista do enumeration. E aqui, da mesma forma, podemos plugar as variáveis compatíveis para transformar. Lembrando que o select também funciona com arrays. Se eu quiser fazer essa mesma lógica utilizando o enumeration, é possível, só preciso fazer um pequeno ajuste. Primeiro eu vou trocar todos esses inputs e outputs aqui segurando o Ctrl. E aqui no momento de definir um enumerator aleatório, eu não tenho a opção de Random Enumerator. Mas daqui do integer eu posso transformar em byte e o byte pode ser convertido em enumerator. Como o enumeration tem seus indexes baseados em 0, irá funcionar perfeitamente como um integer também. Com a vantagem de ser mais legível, pois é uma lista pré-feita, podendo adicionar ainda mais e renomear quando quiser. Vamos ver. Aí está, do mesmo jeito. É isso, espero que tenha dado para entender melhor sobre o Select Node e suas funcionalidades. Agora no decorrer dos tutoriais usarei sempre que necessário e teremos diversos exemplos para fixar melhor. Se quiser apoiar o canal, é só deixar o like, se inscrever ou tornar-se membro do Team Real. Ainda teremos muitos tutoriais pela frente, então fiquem ligados. Qualquer dúvida, fiquem à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!